Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. Hoje nós não começamos o programa com cena de cinema, nem com música, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, agora no primeiro bloco e no segundo bloco, que é a violência contra a mulher, tá? Eu vim até de preto, de luto, porque acho que realmente a nossa posição no ranking mundial de violência contra a mulher é vergonhosa. Eu trouxe esses dados. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui Cione Porto, delegada de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que vai falar sobre como está sendo essa realidade aqui em Itabuna. Antes, eu trouxe alguns dados, algumas notícias de violência contra a mulher. A primeira diz que a violência contra a mulher cresce no país. Cresce a uma taxa de 44,7%. Em 2015, gente, foram registradas 76.651 denúncias. Significa que ocorreu, em 2015, um caso de violência a cada 7 minutos no Brasil. E essa violência, ela pode ser violência sexual, estupro, violência moral, exploração, assédio também. O assédio sexual é uma violência contra a mulher. E a violência psicológica também, que a gente não pode esquecer. Temos aqui outra notícia, vocês estão visualizando aí no monitor os números da violência contra a mulher no Brasil. Pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil nos últimos anos. Essa notícia foi publicada agora, bem recente, dia 8 de março de 2017. Olha a gravidade dessa notícia. 1 a cada 3 mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência. E aí lembrando, né, os tipos de violência: física, psíquica, moral. Significa 503 mulheres vítimas a cada hora. Dentre os dados divulgados, 22% das mulheres sofreram violência verbal, 10% das mulheres sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram violência sexual, 4% ameaça com faca ou arma de fogo, 8% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou ao menos um tiro. A pesquisa mostrou que entre as mulheres que sofreram violência, 52% se calaram. Apenas 11% procuraram a delegacia da mulher. E isso é o mais grave, né? Porque muitas vezes a mulher, por medo, por vergonha, por uma série de motivos que Cione vai explicar para a gente, elas não denunciam. E a nossa posição nessa questão da violência, ela é vergonhosa. Nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Então não vamos dizer, é cultural, é assim mesmo, e a gente fechar os olhos para isso, colocando isso no âmbito da normalidade, porque não é normal. A taxa de homicídio no Brasil, esses dados são da ONU, da Organização das Nações Unidas. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. E eu fui pesquisar, né, qual era o país que tinha a maior taxa de feminicídio. Primeiro lugar, El Salvador. Segundo lugar, Colômbia. Terceiro lugar, Guatemala. Quarto lugar, Rússia. E aí, em 5º lugar, gente, nessa posição vergonhosa da violência contra a mulher, 5º lugar, o Brasil. 6º lugar, México. 7º lugar, a Moldávia, que é uma ex-república soviética. 8º lugar, Suriname, na América do Sul. 9º lugar, Letônia. E 10º lugar, Porto Rico, né? Podemos dizer que é a lista da vergonha. Mas agora a gente vai ver todos esses dados, né, pensando na nossa cidade de Itabuna, onde Cione hoje atua como delegada de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Antes dela falar sobre a violência contra a mulher, Cione, fale sobre sua trajetória. Você atua na Delegacia da Mulher desde 2016, correto? Exatamente. Eu estou na Delegacia da Mulher desde o ano passado, mas já fui titular em Ilhéus, da Delegacia Circuncional, fui titular aqui em Itabuna da Furtos e Roubo, coordenadora de Eunápolis, voltei para Ilhéus, vim para Itabuna, fui delegada titular da primeira delegacia e hoje eu estou na DEAN como delegada de polícia. Em relação à violência no Brasil contra as mulheres, é um fato notório. Nós não tínhamos uma legislação específica para cuidar
dessa violência. Então, a partir da Lei Maria da Penha, de 2006, com aquela farmacêutica Maria da Penha, então a lei foi promulgada pelo presidente Lula e ela veio cuidar da violência, não só da violência física, como a violência psicológica, os abusos sexuais. A nossa cidade, ela não está no ranking da maior violência contra a mulher. Nós temos um número grande de violência. Feminicídio, nós não temos um número muito grande. Tivemos um caso que abalou, que foi o de Ilhéus, daquela estudante da UESC. Mas em 2015 nós tivemos a nossa lei de feminicídio promulgada e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Essa lei, ela veio realmente num combate mais qualificado, os homicídios contra as mulheres, e ela veio aumentando de 1/3, seja para maiores de 60, mulheres grávidas e vulneráveis, que são as menores de 14 anos. Quais as maiores denúncias que vocês recebem? É a agressão física, né? O marido que agride a mulher fisicamente, é o estupro, é o assédio. As mulheres já denunciam a questão da violência psicológica. O que você vê muito no dia a dia lá na delegacia? A nossa delegacia especializada, o maior número de atendimentos são violências físicas, violências sexuais, não é? A chamada violência doméstica, que sofrem as mulheres, e as psicológicas, que são as ofensas morais, tanto dos companheiros, dos maridos e dos familiares. Hoje as mulheres já denunciam esse tipo de violência? As mulheres hoje comparecem em massa para denunciar a violência que sofrem. Nós temos o 180 também, que pode ser feito, esse serviço do Disque Denúncia, e as partes hoje comparecem, elas estão mais dispostas a denunciar seus companheiros, namorados, parentes, e nós fazemos um trabalho intensivo, não só no acompanhamento dos procedimentos criminais, como também na assistência social. Nós temos um assistente social que acompanha as vítimas de violência física e psicológicas e também sexuais. Nós temos um número até grande hoje de violência também contra menores. Isso é um fato que nos assusta, porque nós vemos crianças sendo abusadas por companheiros da mãe, que também vai por para a sua parentes delegacia. também. E isso nos sensibiliza muito, porque são crianças, são vulneráveis, que estão sendo vítimas de abusos sexuais e de estupros. A violência contra a mulher, ela é difícil de ser provada quando ela não deixa marcas físicas? Olha, a violência contra a mulher é muito fácil de ser provada, porque geralmente a agressão é contra a integridade física e a saúde. Elas já são demonstradas, não é? A mulher chega à delegacia ela já chega machucada. Ela já chega na delegacia lesionada. Em outros casos, nos homicídios, feminicídios, já chegam também morta ou então com tentativa de homicídios ou lesão corporal seguida de morte. Então, isso é muito fácil de provar, porque a materialidade já está devidamente comprovada. Nós fazemos o exame de corpo de delito só para a comprovação da prova. As outras agressões E não físicas, precisa de testemunha? Não, precisa, sempre precisa de testemunha. Mas e quando essa violência ocorre ali entre quatro paredes? Quando a violência ocorre em quatro paredes, nós também não temos grande dificuldade, porque as vítimas, elas já são recorrentes. O agressor, ele é recorrente. Então, a mãe sabe, o pai sabe, o vizinho sabe. E apesar de ninguém querer testemunhar, não é? Às vezes por medo. Mas por medo ou represália, mas sempre elas conseguem. E nós temos meios também de chegar até o agressor e fazendo também o levantamento dos seus antecedentes. Geralmente, o agressor, ele já tem passagem. E quando ele não é recorrente, nós temos a prova ou de vizinhos ou de parentes. Durante algum tempo, a gente achava que só as mulheres de classe social um pouco mais baixa
sofriam agressões. E agora a gente sabe que não tem essa relação direta, né? A questão é que essas mulheres acabavam denunciando, eram mais corajosas. Mas a agressão contra a mulher ela ocorre em todas as classes sociais. A gente acabou vendo notícias de atrizes famosas que sofreram agressões e que denunciaram. Luana Piovani denunciou o namorado, Luísa Brunet denunciou o marido. E a gente sabe que às vezes essa agressão velada ocorre nas pessoas de classe social mais alta. Mas parece que elas ainda têm uma certa vergonha de denunciar, né? Me fala um pouco sobre isso. A classe mais alta, a classe social, A B, ela fica retraída, porque não quer se expor. Se expor. E ela só chega a denunciar quando a agressão já não tem como esconder, como foi o caso de Luísa Brunet. Não é? A violência moral de Carolina Dickmann, de ter exposto a sua nudez dela. Não é? Mas hoje está tendo uma conscientização da mulher de denunciar o seu agressor. E nós temos também a violência patrimonial, que são filhos que também pegam os bens dos pais, tomam, sabe, vendem, fazem negócios. Nós temos também essa violência também. Que ela é psicológica. O pai, né, a mãe que tem um bem, a filha ou o filho, no caso da mãe, pega aquele bem e vende. Quando a mãe pensa, ela está desprotegida sem aquele bem. Nós temos também essa violência patrimonial, que ela se encaixa na violência psicológica. Mas sempre quando a mulher é vítima, né? Sempre a mulher é vítima. Se apenas o pai sofrer isso, ele não vai para a sua delegacia. A sua é quando a mulher é vítima de qualquer tipo de violência. Quando a mulher é vítima. Mas nós temos caso da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que alguns juízes já colocaram homens na condição de vítima. Mas aí são casos, justo, né? São o casos, homem também pode ser agredido. São mais casos raro. isolados. Nós tivemos um caso dos transexuais, que foi no caso do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles eram homossexuais e um violentou o outro, agrediu. E nós tivemos essa decisão. Mas essas decisões na Maria da Penha. São a Lei Maria da Penha. Essas decisões são exceções, porque a regra é a vítima de gênero, a mulher. A mulher. Sim. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai continuar com a delegada de polícia, Cione Porto. Continua com a gente, não sai daí, porque a gente tem muito o que falar ainda sobre essa temática, tá bom? Eu volto rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Camerarte. Estou aqui com a delegada de polícia, Cione Porto, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A gente está falando sobre esse assunto polêmico, violência contra a mulher. É um assunto que até incômodo, mas que a gente não pode fechar os olhos e achar que isso é dessa forma. Repito, a gente não pode encarar a violência contra a mulher nesse âmbito da normalidade, porque não é. E aí, essa coisa da violência quando ocorre dentro do casamento. A gente cresceu com aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Mete sim porque a gente sabe que a mulher ela tem uma constituição física mais frágil que o homem. Né? A quantidade, o tamanho da mulher, a quantidade, tirando exceções, né, de algumas mulheres empoderadas aí, que já são mais fortes fisicamente do que o homem. Mas eu estou falando em termos de constituição física, a mulher ela é mais frágil. E durante décadas e décadas e séculos, a mulher sofreu violência. E muitas vezes calada, né? Porque de alguma forma parecia que o homem, marido, ele era dono da mulher, como se a mulher fosse uma posse, fosse uma propriedade. Até porque essa mulher muitas vezes era dada para o casamento pelo pai. A gente vem dessa sociedade patriarcalista e graças a Deus essas coisas estão mudando. Então não tem justificativa para um homem agredir a mulher. Ah, eu perdi a cabeça. Não tem justificativa. Ela veio para cima de mim. Empurre, afaste, saia, denuncie a mulher por uma tentativa de agressão, mas nada justifica um homem bater numa mulher. Cione, eu vi um vídeo essa semana
de uma mulher no posto de gasolina e ela estava muito descontrolada e ela estava com uma cadeira e avançando para cima de um homem, não sei se era marido dela, e ela avançando, avançando e ele recuando, recuando. Em alguns momentos ela jogou a cadeira e aí ela ficou, entre aspas, desarmada, né? E ele não avançava. Em nenhum momento ele fez um gesto de agredir ou de dar um soco nela. Ele só se defendeu daquela situação. E eu vi esse vídeo, depois eu vi novamente e falei, olha a postura dele. Ele só recuou, ele tentou segurar a cadeira da mão dela, mas em nenhum momento ele fez o gesto de agredir, de dar um soco ou de machucar, né? Ele só queria controlar a situação. Eu falei, gente, porque todos os homens não são assim. Nenhuma violência é justificada, é permitida, nem de mulher contra homem, nem de homem contra mulher. Acho que essa mulher, inclusive, merecia ser denunciada. Não entendo os motivos, mas nenhum motivo justifica a violência. Mas a gente tem que desconstruir isso, de que o homem perdeu a cabeça, de que a mulher fez tal coisa, e a gente pega e acaba justificando essa violência contra a mulher. E muitas vezes o agressor, ele vai apresentar um tipo de justificativa, ele tenta justificar o ato dele? Ele tenta. Nós tivemos um flagrante essa semana, onde um casal de usuários de droga, eles se agrediram mutuamente. Foi chamada a polícia militar e conduzida à nossa delegacia. Mas o que nós verificamos é que ele estava lesionado e ela também. Os casais se agridem, não é? A mulher também bate. O homem bate. Mas a mulher, ela é mais frágil. Isso aí a gente sabe pela sua constituição física. Mas tem mulheres que também são fortes. E no caso, quando a mulher agredir o homem, ele tem que comparecer ao complexo policial e fazer a denúncia contra ela. Porque ninguém pode ser submetido a nenhum tipo de violência. Nem homem, nem pela mulher. Sua companheira. Exato. Mas Então, quando o homem agride a mulher, qual a justificativa? Quando o homem agride a mulher, a justificativa é do injustificável. Porque ele é o agressor. A mulher, às vezes, provoca, xinga. Ele tem que também ter controle. Não é porque a mulher xingou, ele chegou embriagado, aí ele está chateado, aí ele começa a esbofetear a mulher, dar soco, murro, empurrar pela parede, jogar para lá. Não pode fazer isso. As relações dos casais, nós sabemos que não são pacíficas, todos os casais brigam. Agora, a violência física, essa não pode ser aprovada pela sociedade. A mulher agredida, ela tem os seus direitos. E o homem hoje ele já sabe que não pode bater, que ele não pode humilhar, que ele não pode xingar. As ofensas ofendem muito. Você me traiu, você é cachorra, você é uma vagabunda e outros inúmeros impropérios. Nesses casos, nós temos aí a ofensa moral. E a ofensa moral, ela é tipificada no crime de injúria. Se ela for racial, nós temos o crime de injúria com a qualificação do parágrafo 3º. Então, a relação de casal, nós sabemos que nem sempre é pacífica ao longo dos anos, mas não significa que a mulher tenha que ser agredida pelo seu companheiro, marido, namorado, seu irmão, pai, etc., porque não faz parte do contexto essa violência. Nós não podemos chutar o animal, o cachorro, o gato, muito menos a mulher que vive, que está ali trabalhando, cozinhando, todos os dias. E os homens hoje, eles são muito agressores, são muito agressivos e eles acham que a mulher é propriedade. A maioria dos casos, dos espancamentos, é porque o homem acha que a mulher lhe pertence, e que não é o caso. A violência moral é mais difícil, né, de ser comprovada por não deixar marcas físicas, mas também é importante que a mulher denuncie, correto? A violência moral não é tão difícil assim, porque a mulher é humilhada. Esse psicológico da mulher, ela começa a ficar retraída, ele começa a dizer, você é feia, você tá gorda. Você tá velha. Você tá velha. Você não, eu gosto de... Eu vi um caso exatamente. que o marido disse assim, você tá velha, eu gosto de mulher nova, você é... Então, a mulher, ela passa, então ela vai para o médico, ela começa a apresentar vários tipos de doenças. Depressão, depressão, de ansiedade. Então, isso aí, quando se vai fazer uma pesquisa e o psicólogo vê, ela está sendo humilhada pelo seu parceiro.
não é? Alguns homens que agridem, eles ameaçam, que batem mesmo constantemente, eles ameaçam a companheira de morte caso elas denunciem. Quando chega uma mulher na delegacia e fala assim, eu não aguento mais, eu sofri violência durante anos e eu tenho medo que a partir dessa denúncia ele venha a cometer algo pior, me agredir mais ou até mesmo me matar. Como é que essa mulher é protegida, a mulher que denuncia? A mulher que denuncia está sendo ameaçada de morte ou qualquer outro tipo de violência, ela chega na delegacia, nós tomamos providências, chamamos o agressor, fazemos um alerta para ele, nós temos um serviço de investigação, nós temos um serviço que vai até o agressor, os policiais convocam ele, eles são intimados, comparecem à delegacia e eles são avisados que eles não podem ameaçar. Muitos deles até acatam, passam até melhorar o comportamento. Outros não. O agressor mesmo, por temperamento, agressividade mesmo, genética dele, ele não para. Ele não teme a polícia. Ele diz, se você for a polícia, eu vou lhe bater. A mulher vai para a queixa e ele continua batendo. Ele só para quando nós o prendemos. E a Lei Maria da Penha, ela tem essa possibilidade, é o rigor, de prender em flagrante o agressor. Tem que denunciar, gente, tem que denunciar. Sempre. Para finalizar, só falar sobre a questão da violência sexual. Ainda dentro daquela questão da propriedade, né? Por muito tempo não se considerava estupro se eles fossem casados, né? Mas o estupro, ele é o sexo não consentido, a gente tem que deixar isso muito claro, e não importa se o homem é seu marido ou não. No momento em que a mulher diz não, tem que ser não. E naquele momento o homem não pode forçar a relação, mesmo que seja marido, esteja dentro da casa, do quarto, ele não pode forçar uma relação sexual, senão fica caracterizado estupro. Estou correta? Está, exatamente correta. Porque o casamento, a ideia que se tinha é que a mulher tinha que ser subserviente e toda vez que um homem queria sexo, ela tinha que aceitar. Mas hoje não é mais assim. O sexo tem que ser com amor, com respeito. E o sexo, ele tem que ser consentido. Às vezes a mulher está indisposta, ela não quer fazer, ele não pode obrigar, ele não pode rasgar as vestes da mulher, ele não pode bater na mulher. Muitos desses homens, eles batem nas suas esposas, eles batem nas suas companheiras, rasgam as vestes e praticam a relação sexual, praticam a conjunção carnal. Isso é considerado estupro. Mesmo se não bater, mesmo se não rasgar a roupa, se ele forçar o ato sexual, é estupro. E exatamente. Aí a gente achava estupro, eu estou passando ali, o cara me puxou para o mato e me estuprou. E muitas vezes as meninas que saíam com o namorado, e aí ia para um barzinho, depois uma festa, e quando saía, e ele achava que ela tinha a obrigação de fazer sexo e muitas vezes forçava o ato. E é bom a gente deixar bem claro que a mulher, ela tem o direito de dizer não, não importa se ela estava com ele, não importa se ela beijou ele na boate, não importa se vão dizer, ai, mas estavam juntos, ela estava gostando, não. No momento que ela diz não, e ela tem direito de dizer não em qualquer momento, até depois que ela tira a roupa, se ela desistir de fazer sexo, ela tem que dizer não, eu não quero, eu desisti. E ele não pode achar que ela tem a obrigação de ir até o fim. A gente tem que falar muito sobre essas questões. Eu já vou deixar o convite também para você voltar, para a gente falar novamente, bater, porque é importante que as mulheres elas estejam esclarecidas. Eu acho muito válido essas mulheres famosas denunciando, né? Porque eu acho que encoraja muitas outras mulheres que sofrem agressões há muitos anos e têm vergonha. Encoraja mesmo. E tem vergonha de denunciar. Parabéns pelo seu trabalho em defesa das mulheres. Eu vejo esse momento como um momento mesmo de mudança, é justamente por isso que a gente vem falando e repetindo e batendo nessa mesma tecla. E a gente vai continuar batendo nessa mesma tecla até que essa situação mude, viu? Obrigada pela sua presença. Obrigada a você também pela oportunidade de falar um pouco sobre a violência da mulher. Nós temos um trabalho também da senadora Lídice da Mata, em defesa das mulheres, e tudo melhorou com a Lei Maria da Penha. Hoje, os homens respeitam mais suas mulheres. Não digo que não continua agredindo, mas a Lei Maria da Penha veio para modificar. E também a Lei do Feminicídio, que é uma lei nova de 2015, que pune com muito rigor
os homicídios contra as mulheres. Então, olha, denuncie. Quando você se cala, você não está se prejudicando somente, não. Você está prejudicando todas as mulheres. Você está mascarando os dados. Quem cala consente. Você está sendo conivente com aquele ato. Então, não se cale, denuncie. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com José Carlos Negão. A gente vai falar de teatro.